Queridos, pode ser até de pé, sentado como estamos. Convido-vos para que abram as vossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 5, versículo de número 21, 22, e depois o versículo de número 35. E passando Jesus outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Versículo de número 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não tema, crê somente. Amém. Senhor. Queridos, a palavra de Deus que lemos nesta noite fala sobre um homem chamado Jairo, e nós vamos tecer um pouco aqui sobre a vida deste homem. Quando olhamos a história da Bíblia Sagrada, a vida desse homem e a vida de muitos outros, nós sabemos que os problemas vêm, todos nós estamos sujeitos a problemas, às lutas, às provações e intempéries. E essas lutas, essas dificuldades, quando ela vem, ela não escolhe em qual casa ela vai bater. Ela bate na casa do rico, ela bate na casa do pobre, ela bate na casa independente da raça. E a Bíblia mostra aqui que esta situação ocorre justamente na vida de um homem chamado Jairo. E quando nós olhamos nas páginas sagradas e descobrimos quem era este homem chamado Jairo, a Bíblia diz que este homem era um homem religioso. A Bíblia mostra que ele era um dos principais da sinagoga, ele era também fariseu, um homem que estudava a palavra do Senhor. E mostra-nos a palavra de Deus, que quando ele menos espera, esta enfermidade bate na sua casa, cometendo de um grande mal a sua filha. Quando olhamos nas páginas da Bíblia Sagrada, nós olhamos que este homem chamado Jairo, como principal da sinagoga, naquela época, ele teve em sua mesa de reuniões grandes problemas para resolver. E um dos problemas que chegou para Jairo resolver nas reuniões, até mesmo desse sinédrio que ele participava com outros como Nicodemos, Anás e Caifás, chega na sua mesa um assunto muito sério para ele resolver. O assunto era que estava naquela cidade, nas cercanias, um jovem pregador, e esse jovem pregador, por onde ele pregava, acontecia alguma coisa. Por onde ele pregava, curava pessoas. Por onde ele pregava, pessoas cegas começavam a ver, pessoas mudas começavam a falar, demônios saíam, pessoas eram libertas. E essas informações chegavam lá no sinédrio, chegava lá na sinagoga, e chegava esse problema, essas dificuldades para Jairo resolver. E nos mostra a história que Jairo, como um dos principais, esse assunto veio para a sua vida. E quando eu olho assim, irmãos, parece que ele, quando tenta resolver o problema desse jovem pregador, às vezes esse problema chegava na mesa dele, e quando eles começavam a pensar no assunto, a pensar naquele jovem, eles começavam a falar um para o outro, e de repente chegava uma informação naquela reunião, e a informação dizia: olha, Jairo, sabe aquele jovem, ele pregou ontem numa sinagoga, e sabe o que aconteceu lá? Entrou uma mulher curvada, e ele mandou a mulher se endireitar. A mulher estava curvada há 18 anos, ele mandou ela se endireitar, e ela saiu andando endireitada, consertada para a honra e glória do nome do Senhor. Então, quando essa informação chegava até eles, eles ficavam de mão atada, porque se eu for resolver este problema, o que vai acontecer com as pessoas que estão andando com esse jovem pregador chamado Jesus? E quando eles menos esperavam, chegava um outro relato e dizia: Jairo, vocês não sabem o que aconteceu.
Olha, essa semana ele foi em uma outra sinagoga, e quando ele estava pregando, lá no meio da reunião, uma pessoa estava endemoniada e se levantou. Ele levantou a mão e disse: sai, espírito imundo. E na mesma hora aquele homem caiu, saiu estribuchando pelo chão, mas saiu livre para a glória e honra do nome de Jesus. E cada vez que esses assuntos para tratar da vida desse jovem pregador chegava lá na sinagoga, chegava lá no sinédrio, eles não tinham mais o que fazer. E nós, olhando na Bíblia Sagrada, os relatos que aconteciam, eram dias após dia, alguém batia na porta do sinédrio, e batiam lá na porta de Jairo, e dizia: Jairo, mais uma vez Jesus fez um milagre, mais uma vez ele curou um paralítico, mais uma vez ele foi lá no alpendre, e tinha um moço lá, que não andava há 38 anos, ele chegou lá e disse: querificação, mandou o moço levantar-se, pegar a sua cama e ir embora. Então ele está operando milagre. O que nós vamos fazer para deter esse homem, Jairo? Era uma grande preocupação para os líderes na época. E qual era a preocupação maior? É porque se este homem continuasse a pregar da maneira que ele estava pregando, o que aconteceria com a sinagoga? O que aconteceria com os líderes, os príncipes da sinagoga? O que estaria acontecendo? Porque aquele jovem pregador, ele não pregava só dentro do templo, ele estava pregando no templo e estava pregando na rua. Por onde ele andava, multidões o seguiam. A Bíblia diz que chega um momento que tinham mais de 5.000 pessoas ao lado dele, e essa notícia chega na casa de Jairo, e diziam para Jairo: Jairo, você não sabe o que está acontecendo, o povo continuam seguindo a esse jovem chamado Jesus, estão seguindo a ele. Sabe o que aconteceu? Haviam perto dele mais de 5.000 pessoas. Ele orou por 5 pães e 3 peixes e começou distribuindo. Todos foram alimentados e bem alimentados, e ainda sobrou 12 cestos de pão para a glória e honra do nome de Jesus. Jairo, o que é que você vai fazer para apagar a história desse jovem pregador? Então eram muitas informações que chegavam na mesa de Jairo, não era fácil, e como príncipe da sinagoga, ele tinha como para resolver esse problema. Porém, a Bíblia, irmãos, ela mostra-nos que chega um determinado tempo, como falamos a princípio, a enfermidade, ela não escolhe casa, ela não escolhe raça, ela não escolhe cor, ela não escolhe religião, e ela vai justamente na casa daquele homem chamado Jairo, que era o principal da sinagoga, era o dirigente da sinagoga, era o príncipe lá no meio deles, era alguém que tomava conta da congregação. E a Bíblia diz que a enfermidade bate na casa dele, assola a sua filha. E quando a enfermidade, vamos conjecturar um pouco, quando a enfermidade pega aquela criança de apenas 12 anos de idade, o primeiro papel de Jairo como pai e como pastor da sinagoga era orar pela sua filha. Então ele chama a sua filha e ora pela sua filha e espera agora algo da parte de Deus acontecer, um milagre acontecer na vida daquela criança. Porém, nada acontece. Ele vai lá naquela criança, tinha também a unção, e ele leva, unge a criança, e nada da criança ficar curada. Passando-se os dias, o seu estado começa a piorar. E ele agora tem um pensamento: eu vou até Jesus, porque me disseram que ele cura, me disseram que ele curou o cego, curou o paralítico, eu vou até Jesus. Mas havia um grande problema na vida de Jairo, era a religiosidade. Surgiu agora na sua mente, na sua cabeça: o que vão pensar de mim? Se eu for sair da sinagoga e ir até Jesus, o que é que os 69 membros do sinédrio vão pensar ao meu respeito? Eles já estão criticando Nicodemo, porque Nicodemos procurou Jesus à noite e ele voltou com um ensinamento maravilhoso que Jesus havia dado. Agora eu vou deixar a minha sinagoga e vou até Jesus. O que eles vão pensar de mim? Uma aplicação para nós. Há muitas pessoas que não vêm até Jesus por causa da sua religiosidade.
Não vem até Jesus porque papai é de uma tal religião, é porque mamãe está tão presa àquela religião que ele não vem para Jesus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite: a palavra de Deus falando sobre Jairo é para você nessa noite, meu irmão e minha irmã. Você não precisa ficar nessa religiosidade, você precisa encontrar-se, ter um encontro real com o Senhor Jesus. É Ele que cura, é Ele que salva. Às vezes você fica preso na religiosidade de papai, e alguns, como eu já ouvi, chegam a dizer: eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião, eu vou morrer na religião dos meus pais, enquanto Jesus está dizendo para você: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome de Jesus. E Jairo, ele tinha esse problema. Fazer uma pausa aqui sobre o Jairo. Vejam só, meu pai principalmente, aproximadamente 50 anos atrás, ele aceita Jesus Cristo como Salvador. A minha mãe, a minha avó, a minha família, todos eram de uma outra religião. A minha mãe tinha um espírito maligno que ela adivinhava coisas. E o meu pai aceita Jesus como seu Salvador, o único e o primeiro da família que aceita Jesus como Salvador. Todos os seus amigos, meu pai era muito conhecido na época, todos os seus amigos disseram: Senhor Elias, o senhor fez uma decisão errada, senhor Elias. Que negócio é esse? O senhor agora virou crente. Naquela época tinha isso. O senhor agora virou crente, senhor Elias. O crente, ele é assim, assim. Começavam a falar mal dos crentes. E quando foi um determinado dia, quando meu pai chega do seu trabalho, a minha irmã, com apenas 3 anos de idade, estava em óbito dentro de casa. A minha mãe pegou aquela criança e colocou em cima da mesa. E quando meu pai chegou do serviço, a casa estava cheia de pessoas ímpias e amigos e compadres e comadres de tais religiões. E olharam para o meu pai e disseram: está vendo, senhor Elias, a sua decisão de o senhor agora aceitar Jesus, do senhor ser crente, do senhor virar crente, olha aí, já começou a maldição vindo em seu lar. A sua filha está morta, a sua filha morreu. E colocaram teste na minha irmã. Escutaram tudo, nada funcionava, estava gelada. E naquela época se colocava em cima de uma mesa ou em cima de um banco, e minha irmã estava lá. E o meu pai, diante daquela situação, ele pega minha irmã no colo com apenas 3 anos, e ele estava recém-convertido na igreja, mas ele saiu por ali pelos corredores, que era um cercado muito grande, e ele começa andando dentro do cercado. Nós não sabemos o que ele falou com Deus, e nós também não sabemos o que Deus falou com ele, mas quando ele volta para a nossa casa, irmãos, a primeira coisa que ele faz é pegar a minha irmãzinha, colocar no chão, e minha irmãzinha estava viva, andando e falando para a glória e honra do nome do Senhor. O meu pai, ele não tinha palavra para expressar, e ele não sabia o que falar com os seus amigos e seus vizinhos. A única coisa que ele levantava a mão e dizia, apontava para um, apontava para outro, como dizia: está vendo como meu Deus é bom, está vendo como meu Deus é grande, Ele faz muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, muito mais do que imaginamos. O Senhor, Ele pode, Ele é maior do que o teu problema, Ele é maior do que a tua situação, Ele é maior do que o teu desespero, Ele é maior do que o teu desemprego. Ele pode abrir porta nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. E quando meu pai, ele aponta de um por um, a primeira pessoa que entra para a igreja é a minha mãe, em seguida a minha avó. E hoje eu posso dizer, eu e a minha casa, toda a minha família, servimos ao Senhor. Aí nós encontramos esse homem Jairo com esse problema na sua casa, no seu lar. A sua filha estava enferma, aí dentro da mente dele havia turbilhões de problemas. E o que é que vão pensar de mim? Como é que vão olhar para mim? Como é que vão dizer para mim: agora você é crente? Que decisão você tomou? Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos e minhas irmãs: não houve uma decisão maior em toda a sua vida do que o dia em que você decidiu aceitar a Cristo como Salvador. Aí Jairo, ele chega e diz, ele toma uma atitude, ele diz: não, tudo aquilo que ele deveria fazer como pai, como pastor da sinagoga, ele fez. Ele orou, ele cuidou, provavelmente deve ter procurado um médico. Quando não tinha mais recursos, ele disse: agora eu vou até Jesus. Eu não quero saber se meu irmão vai reclamar, se minha família vai murmurar,
se alguém vai me criticar, porque aqueles que criticam não podem resolver o meu problema. Eles criticam, mas ele não pode curar a minha saúde. Eu já fui no médico, gastei dinheiro com a medicina, gastei dinheiro aqui, gastei dinheiro ali, gastei com exame, mas ninguém me curou. Então eu vou levar a minha filha, vou levar o meu caso àquele que pode curar. Quantos podem dizer amém nessa noite? E a Bíblia diz que ele vai até Jesus. E quando ele chega próximo a Jesus, ele dobra o seu joelho, adora-o e diz: Senhor, a minha filha está moribunda, está numa cama, está enferma. Vai, impõe as mãos e dá saúde, cura minha filha. E a Bíblia diz que no decorrer, Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E no decorrer do trajeto, irmão, Jesus nunca despede ninguém vazio. Aí ele vai andando, tem um enfermo, ele cura, tem um endemoniado, ele liberta, e tem outro no caminho. Olha só para os irmãos ver. A Bíblia diz que um dia mandaram chamar Jesus, que o amigo dele estava enfermo, Lázaro. E a Bíblia mostra que Jesus estava apenas a 3 dias de viagem. De onde Jesus está, aliás, estavam a 3 quilômetros de viagem. Quando Jesus recebe a notícia: olha, teu amigo Lázaro está morto. Ele estava a 3 quilômetros de viagem. Caminho que você tiraria aí, no máximo 1 hora, 1h30. No máximo andando com aquela multidão. A Bíblia diz que Jesus levou 4 dias para chegar lá. E quando ele chega, já estava cheirando mal. Só para os irmãos ver o tempo que Jesus leva de uma cidade para outra de 3 quilômetros. Por quê? Quando ele passa, ele vai curando. Quando ele passa, ele vai... Olha, sabe que o Espírito Santo agora falou comigo, lembrando de um testemunho, eu vi há muito tempo do pastor José Huerto. Ele disse que foi pregar em uma cidade e a igreja era de madeira. E de repente, uma irmã do ciclo de oração levantou e disse: pastor José Huerto, Jesus está em cima do púlpito. E quando ele olhou, ela disse: Jesus está indo ali. Aí, onde ela apontava o dedo, dizia: Jesus está ali, Jesus está ali. A glória do Senhor começava a tomar conta da igreja, e por onde passava, o fogo do Espírito Santo começava a ser derramado. Então eu quero lhe dizer aqui nesta noite, o Senhor, Ele está passando aí onde você está. Quem sabe você não pode vir aqui nesta frente, nesta noite, mas o Senhor está indo aí ao teu encontro. Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua dificuldade, Ele sabe onde dói, Ele sabe onde é a tua dor, e nesta noite Ele vai ao seu encontro. Você também que está em casa, você pode ser abençoado por esta palavra. O Senhor está aí te curando nesse momento. Ele conhece a sua vida, Ele conhece o teu passado, Ele conhece a tua religiosidade, e nesta noite Ele manda te dizer para que você entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o demais Ele fará. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Jairo vai e diz: Senhor, minha filha está lá. E Jesus disse: eu vou e dou saúde. E Jesus vai no meio do caminho, acontece daquela mulher do fluxo de sangue, Jesus cura, tem aquele discurso, e de repente alguém chega no ouvido de Jairo e sopra a seguinte mensagem: não incomoda mais o mestre, a tua filha morreu. Que mensagem, né? Quantas vezes nós recebemos mensagem desse tipo: não adianta mais orar, não adianta mais fazer isso, agora não tem mais jeito, agora tudo acabou. E alguém chega até a dizer: só não tem jeito para a morte. Na minha casa até para a morte Jesus teve jeito, até para a morte, irmão, Jesus faz ressuscitar. Na casa de Lázaro Ele fez ressuscitar. A viúva no caminho a viúva de Naum, no meio do caminho, Jesus encontra-se com o filho dela, e ele volta à vida. Para ele nada é impossível, para ele nada é impossível. Ele pode, ele faz. Louvado seja o nome de Jesus. E mais alguém fala no ouvido de Jairo e diz assim: olha, não incomoda mais o mestre, tua filha está morta. Aí as palavras de Jesus. Às vezes a gente tem que ser surdo para muitas palavras que falam para nós, tá? Não tem mais jeito. Foi a palavra do Senhor? Não, então eu vou continuar orando. Aí a Bíblia mostra que Jesus ouve aquela palavra, chega até Jairo e diz assim: olha, pega essa palavra, joga ela por terra. Não crê somente, e a tua filha viverá. E vou embora. Agora vamos chegar lá na casa de Jairo.
Aí quando a Bíblia mostra que Jesus chega na casa de Jairo, havia lá algumas pessoas que estavam chorando por causa que a filha dele havia morrido. E o interessante é que quem estavam chorando pela filha deles ter morrido, não eram pessoas que estavam sentindo dor emocional ou a perca da família, era pessoas que estavam chorando por ser a sua profissão de carpideira, eram pessoas que eram pagas para chorar. Então as pessoas que estavam chorando na casa de Jairo, eles estavam chorando não porque a filha dele estava doente e ela queria cura, não, ela estava dizendo assim que ela realmente precisa morrer, porque se ela não morrer, eu não tenho dinheiro. É mais ou menos assim. Eu tenho um amigo lá no Espírito Santo que ele é dono de uma funerária, e eu acho muito interessante. Um dia a gente, muito amigo, e estávamos orando por uma irmã dos seus 70 e poucos anos. Aí quando terminamos a oração, que chegamos perto dele, ele disse: está vendo, pastor, desse jeito aí, como é que a minha funerária vai para frente? Como é que vai para frente? A irmã está já lá com o pé lá, coitada. E por que orar para Jesus curar? É porque orar para Jesus curar. Então as carpideiras na casa de Jairo estavam como esse irmão, querendo ganhar dinheiro na derrota de Jairo, querendo ganhar dinheiro nas dificuldades dele. Eu quero lhe dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: nessa noite o Senhor manda você expulsar as carpideiras da sua vida, da sua casa, do seu lar, aquelas pessoas que chegam lá falando alguma coisa para você, dizendo que vai dar errado, dizendo que ela está lá, às vezes se fazendo até de amiga, mas não é amigo, às vezes faz de amigo, mas não é. Eles querem às vezes ver a derrota, e nessa noite a palavra do Senhor para você é: tira fora as carpideiras, tira fora as pessoas que falam palavras apenas para te ver chorando, apenas para te ver caído, apenas para te ver prostrado. Quando Jesus chega lá, ele vê aquele choro, ele vê aquele alvoroço. Músicos também que eram pagos para tal situação estavam tocando, e Jesus chega lá e disse: olha, pode parar a música, viu? Pode parar a música. Onde Jesus chega, irmãos, quem estiver tocando a música de velório pode parar, porque Ele é vida, Ele é vida. Aí ele chega lá e disse: olha, pode parar, manda as carpideiras sair, porque a criança não está morta, mas dorme. Eita Jesus! Aí as carpideiras, diz a Bíblia, que começaram a rir dele. Era mais ou menos assim: nós somos profissionais, eu nunca fui em um velório para dizer assim, morreu, e a pessoa depois levantasse. Agora este está dizendo que essa menina não está morta, mas dorme. Ah, é um tolo. Eita, a Bíblia diz assim: naquele dia o Senhor é quem se rirá dele. Salmos 2. Então a Bíblia mostra que Jesus manda elas sair, e elas ficaram murmurando, ficaram reclamando: ele está enganado, pensando que a menina não está morta. Mas ela está morta, nós fomos lá, testamos, e não tem mais jeito, o problema agora não vai ser resolvido. E a Bíblia mostra que Jesus entra lá, apenas 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, Bartolomeu, André, fica tudo aí. Entrou Pedro, Tiago e João, a mãe da menina e o pai da menina. Há problemas, há dificuldade nas nossas vidas, que nós temos que partilhar somente com aqueles que são mais chegados, viu? Aqueles que são mais chegados. Vem cá, Jesus, vem cá, Pedro, vem cá, Tiago, vem, João. Aí vem outro: não, você não, fica, espera um pouco aí, deixa a gente resolver o problema. É aquilo que o pastor Marcos Tobre falou aqui: vai bem contigo, vai bem com teu filho, vai bem com teu marido. Ela disse: vai tudo bem, mesmo o filho morto em cima de uma cama, mesmo o filho morto, vai tudo bem. Por quê? Porque é mais um carpideiro da nossa derrota. Mas quando ela chega lá perto do profeta, ela disse: por acaso eu te pedi algum filho? Ele disse: não, agora o meu filho morreu. Aí ele vai lá, Jesus abençoa-o, ele deita sobre o menino dá alguns espirros e volta à vida. Aí Jesus chega, vamos voltar para Jesus. Aí ele chega lá na casa de Jairo, entra só esses que eu falei, Pedro, Tiago e João, Jesus, o pai da menina e a mãe da menina. Ele chega lá perto da menina e ele fala, né? E ele fala para a menina uma palavra, né? Que disse: talita cumi.
que traduzido, a Bíblia diz traduzido, ele falou no aramaico, traduzido quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. E ela levantou-se imediatamente e ficou servindo a sua mãe, ficou com os seus. Meu irmão, minha irmã, eu finalizo dizendo o seguinte: para Jesus não há problema que Ele não possa resolver. Mesmo as pessoas, a sua família pode dizer que não tem mais jeito, os seus amigos no seu trabalho podem dizer que não tem mais jeito, a medicina pode até dizer que não tem mais jeito, mas quando Jesus chega, Ele diz: tem jeito sim, porque todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele tem poder sobre a enfermidade, Ele tem poder sobre o mundo físico, Ele tem poder sobre o mundo sobrenatural, Ele tem poder sobre os espíritos, sobre o mal, e nessa noite o poder dele é estar aqui em nosso meio. Ele disse: aqueles que crêem farão as obras que eu faço e farão maiores ainda, em o nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo possa falar mais alto em vosso coração, que Deus continue tirando todas as dúvidas, todos aqueles escarços que te deixa preocupado, que vão pensar a minha família. Faça como Jairo, levante-se e venha ao encontro de Jesus. Não olhe para o que vão falar e nem o que vão pensar. Você vai ver que o maior passo na sua vida é o passo quando você dar ao encontro do Mestre, ao encontro de Jesus. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor.